A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro dos Salmos, do Salmo 76 ao Salmo 80. Vamos orar? Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 76. Majestade poderosa de Deus. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados. Dormiram o seu sono e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A sua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista uma vez que te irares? Desde o céu fizeste ouvir a teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aqueles que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Salmo 77. Clamor pela misericórdia de Deus. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, a minha enfermidade é esta, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilha. Tu fizeste notória a sua força entre os povos. Com o seu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram águas, os céus deram um som, as suas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 78. Salmo histórico. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolas têm contado. Não as recobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu o testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizéssemos conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como os seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e
cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto. Deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-vos pão ou preparar carne para o seu povo? Porque o Senhor os ouviu e se indignou. Acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e cobriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida apartar. Fez ventar o vento do oriente, dos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram. Bem, pois, lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que constituiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, voltavam e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-se com boca, mas com a língua lhe mentiam. Nem foram fiéis, porque seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o molestaram na solidão? Voltaram atrás, tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou dos adversários, como operou em seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios e as suas correntes em sangue, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também as larvas à sua lavoura, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e as suas figueiras com granizo. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não eximiu as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas, e feriu a todo primogênito do Egito, primícias da sua força, das tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até o lugar do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, lhes dividiu uma bênção, lhes dividiu uma herança por medida, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram ao Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altares, e desprezaram seu zelo com suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir
destruir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu a seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou as tendas de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela habilidade de suas mãos. Salmo 79. Oração por justiça contra os inimigos. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram seu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedra, deram os corpos mortos dos seus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos seus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrios para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas, previna-nos depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muitos abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome, porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios diante dos nossos olhos, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Retribui aos nossos vizinhos 7 vezes tanto da injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Salmo 80, oração por restauração. Tu que é pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guia José como um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignará contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com pão de lágrimas e lhe dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos põe em contendas com nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, fazes resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhes lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os teus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até o rio. Porque quebrastes então os seus valados, de modo que todos os que passam por elas a vindimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta videira. É a videira que a tua destra plantou, e o ramo que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus, eterno Pai, todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa cada irmão que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão que esteve nesse canal acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.